bem-vindos Smart Tubers. Aqui é Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, para comentar com vocês as principais decisões dos tribunais superiores da última semana. Vamos checar no vídeo. O Supremo Tribunal Federal trouxe uma decisão muito importante referente à questão de obrigar uma empresa que não participou de um processo trabalhista, de uma reclamação trabalhista e é parte de um grupo econômico, em efetuar o pagamento das dívidas trabalhistas que constarem em uma eventual condenação. Nesse caso, uma empresa que fazia parte do mesmo grupo econômico da outra empresa que foi condenada, foi chamada ao processo na fase de cumprimento de sentença, ou seja, de execução da condenação, e foi dada uma ordem para que essa empresa que não participou do processo desde o início pagasse a conta. E nesse caso, o ministro Gilmar Mendes decidiu que a decisão do Superior Tribunal do Trabalho estava equivocada, considerando que estaria desrespeitando um comando dado pela lei, no caso o Código de Processo Civil, que define que só pode ser executado em cumprimento de sentença aquele que participou de um processo desde o início. Isso é o caso, por exemplo, dos fiadores em contratos de locação, dentre outras situações. Então, o ministro usou essa questão comparativa para indicar a impossibilidade dessa empresa que não participou do processo desde o início ser responsabilizada pelo pagamento da dívida. E o ministro ainda menciona a questão do cancelamento em 2003 de súmula do Superior Tribunal do Trabalho que justamente proibia que uma empresa do mesmo grupo econômico respondesse solidariamente por uma dívida trabalhista de outras empresas do mesmo grupo se ela não tivesse participado desde o início. Então, depois desse cancelamento dessa súmula, passou-se a trazer ao processo, durante o período de execução da dívida trabalhista, as empresas que faziam parte do mesmo grupo econômico, as responsabilizando solidariamente. Então, essa referência legislativa, agora jurisprudencial, do Supremo Tribunal Federal, vai auxiliar considerando que o Supremo é o único órgão que pode declarar que não é constitucional uma norma, no caso aí, o Código de Processo Civil prevê que deve existir um procedimento desde o início contra aquela empresa para que ela possa responder pela condenação e ainda deve-se respeitar o devido processo legal e o contraditório, porque nesse caso também foi desrespeitado o procedimento legal, mesmo que essa regra esteja no Código de Processo Civil e não na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, é importante destacar que é uma norma subsidiária de auxílio também no julgamento de questões de ordem trabalhista. Então, nesse caso, o ministro determinou que não se deve trazer ao processo, na fase de cumprimento de sentença, uma empresa que seja do mesmo grupo econômico. Agora temos uma decisão interessante do Superior Tribunal de Justiça relacionado à desconsideração da pessoa jurídica inversamente. Como que isso ocorre? No caso em questão, uma EIRELI quer dizer empresa individual de responsabilidade limitada, o que quer dizer que tem só uma pessoa natural, uma pessoa física que é sócia dessa empresa, que é a pessoa jurídica, teve o patrimônio da pessoa jurídica penhorado por dívidas da pessoa física, da pessoa natural. E para ver essa situação, é necessário se determinar um procedimento próprio, incidental, que é a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens desse sócio individual
dentro da Eireli. Olha que interessante, geralmente a gente entende que, bom, desconsideração da pessoa jurídica, da personalidade jurídica, é quando existe uma dívida da empresa, esgotam-se os bens da empresa e buscam-se os bens do sócio. Mas nesse caso ocorreu o contrário, a dívida não era da pessoa jurídica, a dívida era da pessoa física, da pessoa natural. E aí, o que restou decidido? Que não se pode penhorar o patrimônio da pessoa jurídica. A pessoa jurídica não é parte no processo. Então, é importante se fazer uma desconsideração dessa personalidade jurídica, mas de maneira inversa. Ou seja, tem que se provar que essa pessoa natural, essa pessoa física, esse particular, usou a pessoa jurídica para ocultar bens pessoais dele, a fim de não pagar dívidas junto aos seus credores. Então, vai ser necessário se instaurar esse procedimento prévio para se penhorar os bens da pessoa jurídica, se for o caso. Eu achei bem interessante isso aí, viu? O Tribunal Superior do Trabalho decidiu sobre a abusividade de uma instituição financeira que dispensou sem justa causa uma funcionária no período de greve. Esse caso aconteceu em 2013, durante a greve de 2013, que mesmo que a funcionária não tenha aderido à paralisação, não poderia ela ter sido dispensada, porque entende-se que o fato dela não ter participado da greve não quer dizer que ela deixou de ter a proteção própria dada aos funcionários para evitar arbitrariedades por parte do empregador. Então, obviamente que a instituição financeira tentou se eximir da sua responsabilidade, considerando que a funcionária não estaria participando da greve, então ela não poderia ser dispensada. Mas a questão não é essa. A abusividade está em se dispensar um funcionário durante um período de greve. Não importa se ela era uma funcionária que aderiu à greve. A questão é que não se pode fazer a dispensa dos funcionários durante esse período, independente de ter participação ou não no ato de paralisação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de maneira acertada, reformou uma decisão de primeira instância relacionada a uma questão imobiliária. Ocorreu que a compradora do imóvel pretendia rescindir, ou seja, quebrar um contrato de compra de uma sala comercial com vagas de garagens em relação à construtora, alegando atraso de 6 anos na entrega das chaves. Ficou constatado que até certo ponto a compradora atuava como parceira da vendedora, no caso da construtora. E depois, como não interessava mais, ela entrou com uma medida judicial alegando 6 anos de atraso e pedindo a restituição de 100% dos valores do imóvel. O que foi demonstrado ao juiz uma má-fé da parte dela, compradora, considerando que adquirir restituição de 100% do valor pago mais correção monetária não restabelece o status quo, ou seja, o momento em que foi celebrado o negócio ou reembolso a perdas e danos, pelo contrário, representa ganhos, porque pretende aí a compradora reaver o dinheiro, que é um valor monetário muito superior, inclusive, à quitação do imóvel. Então, o que foi determinado pelo tribunal foi que se providenciasse carta de sentença entregando o imóvel à compradora junto às vagas de garagem e se desse por quitado o contrato. Porque para você conseguir 100% de devolução do valor, tem que provar que a construtora agiu com culpa na não entrega do imóvel comprado, no caso ali contratado. Então, é uma decisão interessante e importante para mostrar que não adianta você começar um negócio jurídico no meio do caminho, ter tropeços, problemas, e aí você querer dissolver a parceria, porque você não vê mais interesses financeiros nisso, e querer levar vantagem econômica sobre isso. Porque quando você atua como parceiro ou sócio de uma outra empresa ou de uma outra pessoa, isso é tanto para o bem dos resultados financeiros, mas também quando os resultados financeiros não são tão satisfatórios.
são os riscos próprios das atividades empresariais. Então, cabe que cada um arque com as suas perdas sem onerar excessivamente o outro. Eu agradeço por ter assistido até aqui. Não se esqueçam de comentar, de deixar o seu like, se inscreverem no canal, fazer parte dos mais de 1000 Smart Tubers que temos aqui hoje. E eu agradeço muito pela sua colaboração para o crescimento do nosso grupo, nos auxiliando a atingir o nosso objetivo maior, que é levar conhecimento ao maior número de pessoas, porque o objetivo do nosso canal é trazer conteúdo informativo e auxiliá-los no seu dia a dia. Eu agradeço e até a próxima!